Alguns personagens de Mortal Kombat acabaram sofrendo mais do que deveriam e fazendo a morte parecer um doce presente. Aqui está uma lista com os destinos piores do que a morte em Mortal Kombat. Hanzo Hasashi, nascido para sofrer. Nosso querido Hanzo Hasashi, o Scorpion original da primeira e segunda linha do tempo, é um desses casos em que o azar está de mãos dadas com o destino. Na primeira linha temporal, o cara acaba sendo morto pelo principal rival, o Sub-Zero, dentro de um templo antes dos eventos aí do 10º torneio de Mortal Kombat. Além disso, teve a sua família, mulher e filho, além também do clã inteiro, assassinados, até então pelo mesmo homem, né, que o matou, o Bi-Han. Ele morre e então sua alma vai para o inferno, o submundo, onde ele passa anos sofrendo nas mãos de carrascos e demônios monstruosos, até que é invocado de volta pelo necromante Quan Chi para agir como um escravo do submundo, sendo enganado pelo verdadeiro assassino de sua família. Sua alma vai se corroendo aos poucos, dilacerando sua humanidade e o fazendo abraçar de vez a raiva e a fúria, em busca incansável por vingança. Mais tarde, durante os eventos de Mortal Kombat Deadly Alliance, ele ainda é sugado de volta ao submundo, onde é atormentado pelos Onis, Dramin e Moloch. Na segunda linha temporal, ele sofre com a mesma história, mostrando que alguns eventos são canônicos em ambas linhas temporais. Nessa linha do tempo, vemos em Mortal Kombat 11 que Hanzo é obrigado a lutar contra uma versão sua do passado, e ainda assim é assassinado novamente pelos espinhos venenosos de Devourar. E convenhamos, né, morrer por Devourar é um destino muito ruim, né? Mas beleza. Na nova era de Liu Kang, o pobre Hanzo Hasashi é visto no modo Invasões como um espectro da linha temporal anterior a qual ele venceu a Crônica, e mesmo assim não teve a sua paz, pois após anos de pesquisa intensa, ele percebeu que em todas as linhas temporais ele acaba perdendo a sua família, seja de um jeito ou de outro. E o Hanzo dessa linha de Liu Kang é mostrado como um garoto, né, uma criança raivosa que aparece no final do Smoke e que será treinado por Kuai Liang, que agora assume o manto de Scorpion e também é o noivo/marido aí de Harumi, a sua mulher em linhas temporais passadas. Coitado do Hanzo, né? Além de ter toda a sua trajetória, o seu background tirado dele e repassado parcialmente aí pro Kuai Liang, ainda perdeu toda a sua família também, cara. E realmente tá complicado pro cara. Shinnok, o Deus Caído. Falaremos agora sobre um dos vilões mais clássicos e temidos de Mortal Kombat, o Deus Ancião Renegado. Shinnok é mostrado na primeira linha temporal como um Deus Ancião que acabou se corrompendo e declarando guerra aos seus colegas. Ele então foi banido para o submundo, onde ficou preso por várias eras. Como é um deus ancião, ele não pode morrer da maneira tradicional. Dito isso, imaginem o literal inferno que ele passou por eras, preso e atormentado pelo próprio Lúcifer, que na época era o imperador daquele reino. Claro que após algum tempo ele acabou se soltando com a ajuda de Quan Chi e juntos eles derrubaram o próprio Lúcifer, assumindo o controle do submundo. Na segunda linha temporal a coisa engrossa, tá? Ele passa pelos mesmos acontecimentos que vimos aí na primeira, sendo preso e torturado por milênios até conseguir tomar o controle do submundo. Após algum tempo, ele invade o plano terreno com a ajuda de Quan Chi e os demônios, só que o seu plano é rechaçado duas vezes. A primeira por Johnny Cage e a segunda pela filha do astro de Hollywood, a Cassie Cage. O negócio complica agora, né? Após a derrota de Quan Chi, ele foi torturado pessoalmente pelo deus do trovão, o Raiden, que havia se banhado no Jinsei, corrompido aí pelo Deus Caído, e estava fora das ideias, mano. O Shinnok sente que Raiden está maligno, mais cruel que o de costume, e começa a debochar dele. Afinal, ele é Deus ancião, né? Ele não pode ser morto. Eis então que Raiden diz a famosa e lendária frase: há destinos piores do que a morte. E então cria um raio de energia vermelha de pura raiva e atravessa o pescoço de Shinnok, o decapitando ali mesmo e transformando Shinnok, né, um deus ancião do submundo, em uma cabeça que apenas vegeta para o resto da eternidade, sem morrer, sem descanso e sem paz. Ah, cara, o Dark Raiden realmente é brabo mesmo, hein? Reptile, sempre na hora e no lugar errado. Syzoth divide o posto de personagem mais azarado, o desgraçado da vida aí com Hanzo Hasashi, tá? Esse cara realmente passa longe da sorte. Começamos com o fato dele ser uma raça praticamente extinta, os Aterranos. Como era muito bobo e influenciável,
acabou sendo usado por diversos déspotas e tiranos, agindo sempre como um capanga bucha de canhão aí, né, indo pra linha de frente apenas para apanhar. O pior disso é que ele fazia isso pois era enganado por esses vilões, que prometiam a ele que com a sua ajuda eles conseguiriam restaurar a sua raça e o seu povo. Bom, ainda na primeira linha do tempo, o cara se deu mal nos eventos da Aliança Mortal, descobrindo os planos do feiticeiro para matarem o seu mestre na época, o Shao Kahn. Só que ele chegou atrasado, cara. Depois ainda foi enganado por Nitara e apareceu no lugar errado e na hora errada. Na hora em que o ovo de dragão, que continha a essência do Onaga, estava chocando, sendo literalmente possuído pela alma do Rei Dragão e ficando esquecido dentro da mente de Onaga por muito tempo, sem poder fazer nada. Já na nova era de Liu Kang, ele é novamente iludido pelo feiticeiro Shang Tsung, agindo como o capanga porteiro aí, né, pois tinha sua família como refém do feiticeiro, sendo que na verdade eles já estavam mortos há tempos. Bom, pelo menos nessa nova era ele tem uma redenção indo pro lado dos mocinhos e tendo uma aparência mais bacana, né? Liu Kang, morte, zumbificação e corrupção. O escolhido da franquia MK, apesar de ser o grande protagonista da série, passou por poucas e boas durante a primeira e a segunda linha temporal. Na primeira, ele vence o torneio por 2 vezes e ainda impede as invasões de Shao Kahn e Shinnok. O monge é brabo, cara, ele vence todo mundo na base do tapa e da bicicleta voadora, né? Sendo um guerreiro altamente disciplinado, treinado e focado, além, é claro, da sua honra exemplar. Infelizmente, as coisas não foram tão boas após esses triunfos, pois o monge foi assassinado na trairagem pelos feiticeiros Quan Chi e Shang Tsung, além de ter a sua alma roubada pelo seu principal nêmesis, né, o Shang Tsung. O negócio ficou ruim quando o Raiden começou a enlouquecer e tomar medidas desesperadas para impedir Onaga, e executou um ritual proibido de um antigo povo esquecido pelo tempo, que trouxe o corpo de Liu Kang de volta à vida. Porém, esse corpo voltou sem a sua alma, né, agindo como um zumbi que atacava a todos que encontrava. A alma de Liu Kang conseguiu se libertar do feiticeiro posteriormente, apenas para ver o corpo que uma vez o pertenceu, cometer assim atrocidades pelos reinos. Na segunda linha temporal, a morte de Liu Kang é antecipada bruscamente devido às alterações de Raiden na linha do tempo, e ele acabou sendo morto por acidente pelo próprio Deus do Trovão, durante os acontecimentos que encerravam o MK3 dessa linha temporal, né? Após sua morte, ele foi até o submundo, onde a sua alma foi invocada. Adivinhem por quem? Ele mesmo, né? O Quan Chi. O necromante usou a alma de Liu Kang para deixá-lo ainda mais furioso com Raiden, e assim agir como um capanga a seu favor. Afinal, o cara é o escolhido, né? Quem não gostaria de ter Liu Kang como aliado em uma batalha? Liu Kang, que antes era um guerreiro honrado e adorado pelos amigos, agora havia se tornado um ser corrompido, um guerreiro morto que seguia as ordens de Quan Chi e lutava pelo seu novo deus, o Shinnok. Claro que posteriormente as coisas melhoraram pro Shaolin, né, nos eventos de MK11, quando ele se torna o novo deus do fogo e do trovão, mas mesmo assim ele passou por muita coisa ruim até a sua redenção, né? Cabal, o churrasquinho humano. Uma breve menção em nossa lista vai para o Cabal. O cara teve o azar em ambas as linhas temporais, tendo seu corpo afetado do mesmo jeito, mas de formas diferentes. Na primeira linha temporal, é dito que ele teve seu corpo queimado após um ataque de um grupo de extermínio de Shao Kahn. A surra foi tanta que o cara acabou sendo queimado e, para sobreviver, precisou usar um equipamento nada confortável para respirar, usando também uma máscara fixa que foi acoplada em seu rosto, que deixaria os membros da banda Slipknot aí morrendo de inveja, né? Enfim, na segunda linha temporal, o cara é novamente queimado, mas dessa vez pelo Shokan Kintaro durante a invasão de Shao Kahn. Como dito antes, alguns eventos em Mortal Kombat se repetem em diversas linhas temporais, como se algumas coisas fossem como imãs, né, se atraindo de um modo irreversível. E fica o adendo aqui da pior humilhação sofrida por Cabal, mais do que as duas queimaduras juntas. Na primeira linha temporal, o cara apanha, é dado como morto e tem as suas armas clássicas roubadas pelo Mavado, que na boa, né, perder por Mavado é com certeza um destino pior do que a morte, sacanagem. Smoke e a iniciativa cibernética forçada. Tomás Barbada é o Smoke, né, em ambas as linhas temporais, e na primeira ele sofre muito, pois é contra a iniciativa cibernética dos Lin Kuei, fugindo com o seu amigo Kuai Liang para o mais longe possível, porém, isso não foi o suficiente para que ele pudesse se esconder. Ele acabou sendo capturado por Sector e Cyrex e é forçado a ter o seu corpo transformado em uma máquina, através de um processo doloroso e forçado, sendo obrigado a ver o seu corpo destruído, tendo sua carne e sangue substituídos por metal, fios, chips e tecnologias avançadas,
deixando sua humanidade para trás de uma vez por todas. Além desse processo terrível, ele ainda teve suas memórias alteradas para que ajudasse os vilões a caçarem e fazerem o mesmo com o seu amigo de infância. Ele fica dessa maneira e acaba tendo sua mente e programação alteradas por vários lutadores como o próprio Sub-Zero, e muito mais tarde, Noob Saibot, que o reprograma para ajudá-lo em conquistas pessoais. Na segunda linha temporal, ele acaba evitando esse destino graças às alterações de Raiden, porém, acaba sendo assassinado por Sindel e vai parar no submundo, onde a sua alma é invocada por Quan Chi e é obrigado a servir ao deus caído Shinnok na luta contra os guerreiros do bem. Há até um subplot aí que mostra que a alma de Tomás foi tomada por um demônio, e agora ele se chamaria de Enera. Mas isso não foi nem perto de ser explorado, né? Até na profundidade de uma xícara, infelizmente. Kitana, a princesa que nasceu para sofrer. A fanbase é tão apaixonada e louca pela princesa Mileena e a sua redenção, que acaba esquecendo aí que Kitana sofre muito durante as primeiras linhas temporais. Olha só, a coitada teve seu reino invadido pelo Imperador Shao Kahn, sendo obrigada a ver o seu lar, que era belo e rico, se transformar em um grande deserto morto e sem vida. Além disso, acabou tendo seu pai assassinado violentamente por esse mesmo conquistador. E pra piorar, ainda foi adotada pelo cara, mano, para que o reino se fundisse de uma maneira mais leve e o povo não ficasse tão furioso com aquela situação. Sua mãe Sindel acabou morrendo de tristeza e deixou Kitana mais abalada ainda. Mas a coisa foi pior quando ela soube que a própria mãe ajudou na morte do seu pai, pois havia se apaixonado pelos atos cruéis e malignos de Shao Kahn, o que foi uma decepção gigantesca pra ela, né? E achou ruim? Calma que ainda piora, tá? Ela ainda foi clonada pelo feiticeiro Shang Tsung a mando do seu padrasto e teve que conviver por anos a fio com uma irmã monstruosa, que era metade ela e metade Tarkata. Na segunda linha temporal, a coitada passa praticamente pelas mesmas coisas, com o plano aí de morrer pelas mãos de sua própria mãe e ir para o submundo, aonde, adivinha, Quan Chi usa sua alma para a transformar em uma de suas lacaias e lutar contra aqueles que ela amava e chamava de amigos. Quando a coisa estiver ruim pro seu lado, gente, lembra que a coitada da Kitana teve que passar muita coisa, né? Praga Tarkat. A Praga Tarkat entra na lista como um todo, né? Pois é uma alteração significativa dessa nova era de Liu Kang e que transforma as pessoas afetadas em verdadeiros monstros sem controle. Vimos que o comerciante Baraka tinha uma vida boa e feliz até ser contaminado, e a praga tomou conta do seu corpo, o transformando em uma besta amedrontadora. Até mesmo a herdeira do trono e futura imperatriz Mileena sofre com a tal praga, ainda que ela consiga controlar um pouco devido aos soros feitos pelo feiticeiro Shang Tsung. Os afligidos pela praga não morrem, mas são obrigados a ver seus corpos lentamente se transformarem em uma coisa horrorosa, além de serem jogados em uma colônia fétida e mal cuidada, cheia de doenças ainda piores, onde são esquecidos pelo reino e outros habitantes. Realmente muito triste, né? Coitado dos caras. Shujinko, que caiu no golpe do jogo do dragãozinho, mano. O jovem Shujinko era um lutador habilidoso, mas arrogante, que achava que sua vida deveria ser gloriosa para valer a pena. Se aproveitando dessa ambição, Onaga conseguiu projetar a sua consciência para uma forma brilhante, conhecida aí como Damashi. Achando que estava a serviço dos deuses, Shujinko desperdiça sua vida ao passar décadas atrás das Kamidogus, apenas para descobrir que foi enganado por uma ameaça terrível, e agora todos os reinos estavam em risco. Isso foi demais para ele, né, que jurou passar os anos que restavam atrás de uma redenção e impedir Onaga de destruir a todos. Então imagina, cara, ele dedicou toda a sua vida, durante décadas, para ir atrás de uma coisa que na verdade era tudo mentira, somente aí para ajudar um vilão, sem ao menos ele saber disso, né? Kuai Liang. Aconteceu de tudo na segunda linha temporal. A vida do Sub-Zero mais novo foi bem agitada nessa segunda linha temporal, hein? Olha só, o cara foi buscar respostas a respeito da morte do seu irmão mais velho, que foi morto aí de forma brutal. E afinal ele gostava do cara, pois era família, né? Indo então para a ilha de Shang Tsung. Conforme os acontecimentos originais iam sendo alterados por Raiden, isso acabou afetando o destino de Kuai Liang, que acabou sendo capturado por Sector e Cyrax no lugar de Smoke, e assim foi transformado em um ciborgue. Ou seja, todo aquele lance que falamos aqui já sobre o Smoke se aplica aqui, né? Corpo destruído, alma dentro de uma máquina fria e sem vida, etc. Ele acabou sendo destruído e o que restou de sua alma foi enviada para o submundo, aonde lá estava ele, né? De novo, o Quan Chi. O necromante usou a alma de Kuai Liang e em rituais antigos e magia do submundo e conseguiu reconstruir o seu corpo orgânico,
para que ele agisse como seu capanga, lutando novamente contra os seus amigos. Felizmente, ele conseguiu sua redenção ao voltar à vida após o confronto de Johnny e Sonya contra o Quan Chi e alguns capangas também durante os eventos de Mortal Kombat X. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo, muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais.